Bom, primeiro a questão que me foi colocada pelo meu, vou dizer velho não, né, Elias? Meu fraterno amigo de muitas jornadas. São duas questões mais políticas, assim, mais gerais, né? A questão da dívida pública brasileira, especialmente a partir de 1999. Sabe, assim, está entre aqueles temas, sabe, Elias, que eu penso que a cidadania brasileira precisa exigir uma maior transparência. Sabe, assim, o que nós sabemos, eu não tenho aqui os números de memória, mas o que nós sabemos é que uma grande parcela do orçamento brasileiro, né, está vinculado ao pagamento dessa dívida. Sabe, assim, são valores muito altos, né? Assim, e é um pagamento que tem a ver, inclusive, com a questão dos juros. Quanto mais altos os juros, maior o valor dessa dívida que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né, com recursos da sociedade brasileira, paga a esses credores, que, pelo que a gente sabe, estão muito ligados ao sistema financeiro, né? Aí a gente já entra aí, Elias, numa discussão delicada, assim, que nós vamos ter que enfrentar, que é o poder desse setor. É o poder que eles têm, inclusive, aí um assunto que a Ângela pode também nos ajudar a pensar sobre ele, o poder que eles têm sobre os meios de comunicação. Sabe, assim, eu tenho claro, gente, assim, que nós fizemos muitas coisas boas, né, nos governos Lula e Dilma. Eu fui ministro dos dois, no caso do Lula, muito mais tempo, né? E a Ângela integrou a nossa equipe lá com muita alegria para nós. Foi de 2004 a 2010. Depois, por um período mais curto, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas eu tenho consciência também que nós cometemos erros. E um dos erros foi esse, não termos enfrentado essa questão dessa dívida. Né? Assim, primeiro, se tornar mais público, mais transparente, né? Assim, e é uma coisa assustadora, porque eles, como eu estava dizendo, eles têm muito poder, e poder, inclusive, sobre os meios de comunicação, ver a propaganda que os bancos fazem, né, nesses órgãos de comunicação, portanto, o poder que eles têm, até para manipular dados. Né? Assim, eu não esqueço uma vez, com relação ao governo da Dilma, eu não era ministro dela ainda, assim, não. Eu comentei um dia com a Vera, com a minha companheira, falei, esse pessoal vai conseguir colocar a inflação no Brasil, ué? De tanto falar sobre isso, cria uma realidade. Não me esqueço que o preço do tomate virou um grande tema nacional, para justificar a questão a inflação, a inflação, a inflação. Aí as pessoas começam a aumentar o preço, começam a remarcar, começam a comprar mais, etc. Então, esse é um assunto, sabe, Elias, que a gente precisa se apropriar. Não é fácil, não. Sabe, assim, porque, ainda mais no atual governo, que o assunto passou a ser tabu. Né? Ninguém sabe, ninguém fala, ninguém... Da mesma linha, essa questão das reservas cambiais. Sabe, assim, a quem interessa isso também? Como é que o país tem... Isso eu acho também já nos nossos governos, eu falo nosso, gente, que eu participei, né, tem responsabilidade e tudo. Já nos nossos governos, nos governos do PT, também esse assunto não foi tratado com a necessária transparência e com a necessária clareza. Sabe? A quem interessa, é importante, é uma espécie de garantia. Todo cidadão, toda pessoa, se puder ter uma reserva, é bom, né? Assim, para situações não previstas, situações de saúde. Então, mas qual o limite disso? Sabe? É razoável um país como o Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, em que estamos penalizando duramente as classes trabalhadoras, tanto do setor privado como do setor público. A gente tem esse valor de 500 bilhões, sem esclarecer exatamente, assim, é uma garantia, né? É para eles ficarem certos de que, em qualquer situação, o deles está garantido. Né, Elias? O Elias coloca uma questão também, gente, que eu acho que tem que ser... que eu penso que tem que ser também pautada por nós. Eu não coloquei na minha exposição. Está sendo desconstituído no Brasil a Seguridade Social. A Constituição do Brasil lançou as bases da Seguridade Social
a partir de 3 áreas que se integram: a saúde, a previdência social e a assistência social. Ao invés de nós consolidarmos e ampliarmos esse sistema de seguridade social, nós estamos desconstituindo, né? A reforma essa chamada reforma da Previdência não tem nenhuma interlocução com as políticas públicas da saúde, da assistência social, né? Assim, e há uma integração entre elas. Primeiro, a Constituição apontou nesse sentido, né? Ao invés de nós avançarmos, porque aí a Seguridade Social ela coloca uma questão muito importante do ponto de vista das políticas públicas, que é a integração das políticas públicas, o que nós chamamos de intersetorialidade, né? Quer dizer, uma política pública depende da outra. Por mais importante que seja, por exemplo, a educação, que é um tema fundamental, porque além de um direito da pessoa, da família, é também um bem público, nenhum país pode pensar o seu desenvolvimento, a sua plena soberania, a sua independência sem educação. Mas a educação também não funciona sem saúde. Uma criança não aprende sem ter saúde. A criança não tem saúde se não tiver... A criança e o jovem, né? Quem tiver, a pessoa não tem saúde se não tiver o direito à alimentação, comida saudável, se não tiver água potável, saneamento básico, moradia. É uma rede, né? Que eu acho que nós estamos realmente perdendo. Assim, o Adolfo nos traz essa contribuição importante, né, do Dia Internacional das Ciências, o que fazer, se bem entendi a pergunta dele, pelo desenvolvimento da ciência no Brasil. Eu vejo com angústia enorme, Adolfo, porque eu não sou bom de números, viu, gente? A matemática foi meu fantasma nos meus tempos de ginásio científico. Vocês já perceberam que eu não tenho muita facilidade de guardar números assim, e também não gosto de ficar chutando, também inventando, né? Mas o corte do Ministério do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, que agora incorporou também a comunicação, né? Uma coisa assustadora, né? Os dados que eu vi assim, marcaram. Eu acho que seria bom a gente recuperar isso, inclusive. Mostra claramente o descompromisso. E eu vou ser sincero com vocês aqui, eu tenho uma angústia. Eu acho que nós somos muito atrasados no Brasil, na área de conhecimento em geral. Sabe? Assim, nós temos que correr atrás. Pelo contrário, nós estamos retrocedendo. A universidade brasileira, gente, nós estamos aqui numa das universidades mais importantes e mais laboriosas do Brasil, mas a universidade brasileira não tem 100 anos. Ela foi constituída nos anos 20, e de uma maneira um pouco apressada, para dar um título de cidadão honorário a um rei da Bélgica que nos visitava, um título de doutor honoris causa. Né? Assim, é uma universidade muito recente, né? Assim, e que não vem recebendo, especialmente agora, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, o apoio necessário. Sabe, assim, nós estamos sendo muito rebaixados. Os meios de comunicação, o Brasil está pensando segundo o padrão da Rede Globo. Sabe, assim, nós somos esse padrão de novelas, por exemplo, eu acho muito ruim. Um dos investimentos que eu faço com a Vera lá em casa, às vezes tomando cerveja, nos raríssimos momentos que a gente vê novela, tem que ver para poder fazer a crítica, né, gente? Então, nos raríssimos momentos que a gente vê, a gente faz uma brincadeira de tentar se antecipar aos diálogos. E quase sempre a gente acerta. Diálogos absolutamente previsíveis, pobres. O que faz uma grande obra de arte, né? O que faz o Guimarães Rosa, né? O que faz o Machado de Assis, no outro nível, ou Dostoiévski, é exatamente a surpresa, né? A imprevisibilidade do diálogo, sabe assim? Então, eu vivo essa angústia também. Além do que nós já tratamos aqui, eu penso que nós precisamos dar uma elevada cultural, civilizatória e no conhecimento também tecnológico, científico no Brasil, até para afirmar nossa soberania, nossa independência, né? Aí tem a ver um pouco com a questão que a Ângela coloca também, sabe assim? Isso que a Roseli, também uma pessoa muito querida, bom te ouvir, viu, Roseli, te ver também. Tem um lado que a gente tem que enfrentar, por isso que eu acho, tem desafios. É claro que a sociedade mudou muito, nós temos a questão da informatização, nós temos desenvolvimento tecnológico, nós temos... Então, tem algumas questões, por exemplo, uma discussão, por exemplo, um dia eu chamei um amigo, um conhecido meu, um pedreiro, para fazer um serviço para mim. Uma coisa que tem uns 2 anos. Aí, no dia seguinte, ele apareceu lá no dia com mais 2. Ele tinha 2 trabalhando com ele. Eu achei que ele fosse fazer pessoalmente. Né? Assim, então, sempre que uma pessoa pode, né, assim, que ela desenvolve um pouquinho, o pedreiro, o bombeiro, o eletricista,
pessoas que prestam serviço, ele tenta montar um negocinho dele, a pequena empresa dele. Então, tem um lado realmente que tem que ser considerado, né, que é essa questão, inclusive, a gente estimular os micro, pequenos e médios empreendedores, etc. Sabe assim? E tem também essa questão ideológica, né, Roseli, que é essa questão do empreendedor. Tem muito a ver com essa questão do neoliberalismo também, né, essa ideia de... É uma espécie de desvalorização do trabalho e do trabalhador, e uma valorização assim, meio mítica, né, dessa questão do empresário e tal, que está nas pesquisas. As pesquisas que foram feitas, essa pesquisa da Fundação Perseu Abramo aponta isso, por exemplo. A fantasia de todo jovem da periferia é ser um empreendedor. Empreendedor. Assim, é isso, né? É o efeito da propaganda, manipulação dos meios de comunicação, vai criando esse sentimento, assim, uma coisa... Né? Agora, entra, como eu disse, na questão da precarização, né? Do trabalho temporário, da terceirização, porque e reflete na quebra de direitos trabalhistas. O pobre trabalhador vai lá, ele vira um empresário de si mesmo, e com isso ele está abrindo mão de direitos trabalhistas básicos, né? Ele estabelece uma relação como se fosse de empresário para empresário, ou de um empregador com uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem férias, não tem aviso prévio, não tem fundo de garantia por tempo de serviço, não tem 13º salário, não tem as garantias que a lei coloca. Sabe? Então, por isso que eu defendo, sabe, gente? Eu acho que tem desafios, sim. Por isso que essas questões, reforma trabalhista, da Previdência, isso é fruto de um grande debate nacional, para buscar os melhores caminhos. Tem situações, realmente, que têm que ser pensadas. Essa questão dos pequenos empreendedores, que montam seu pequeno negócio e tal. Agora, de repente, o que era uma situação específica passa a ser geral para todo mundo. E entra no rol da precarização dos direitos trabalhistas. Né? A famosa... A Elizabeth coloca uma questão que depois também é repercutida pelo professor Valbert, né? Assim, que é a questão dos direitos adquiridos. Esse é um dos temas mais complexos do direito. É um tema delicadíssimo. Sabe assim, onde começa até onde vai o direito adquirido. Eu já fiz, por exemplo, um texto uma vez questionando o direito adquirido. Quando eu era vereador, aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, apresentei aquele projeto acabando com a caixinha dos vereadores, a aposentadoria precoce de vereadores e prefeitos. Né? O vereador aposentava com o mandato, proporcionalmente, é claro. O vereador que trabalhasse 24 anos aposentava integralmente. A cada 4 anos ou 6 anos, ele ia... O primeiro mandato era 6 anos, depois era 4. Né? Porque 82, 88, quando foi votada essa caixinha, o mandato foi de 6 anos. Então, eu fiz um trabalho, eu apresentei um projeto extinguindo, né, esses benefícios privilegiados e tive que fazer um trabalho de fundamentação jurídica do meu projeto. Eu busquei apoio num grande jurista brasileiro, uma figura que o Brasil precisa recuperar. Eu tenho assim, muito apreço pela memória dele, acho que foi uma figura muito brilhante, assim, muito instigante no Brasil, que foi o Santiago Dantas. Grande mestre do direito civil e teve uma militância política, foi ministro do João Goulart, das Relações Exteriores. Ele que previu com muita clareza o golpe de 64. Isso é ouvido ao Alceu Amoroso Lima, que me contou que ligou para ele no dia do golpe. E falou, e essa quartelada aí, Santiago? Ele falou, não é quartelada não, Alceu. Isso é um golpe para 20 anos. A nossa geração perdeu. Pois bem, então, fechado parênteses, eu busquei no Santiago Dantas. Santiago Dantas diz, por exemplo, isso. Quando há interesse nacional, quando há uma mudança estrutural profunda, os direitos adquiridos não prevalecem. Por exemplo, se houver uma reforma radical profunda do país, a partir de um novo ordenamento jurídico, por exemplo, uma nova Constituição, etc., os direitos adquiridos ficam muito relativizados. É um tema discutido há séculos no direito. Sabe, assim, até onde eles prevalecem. É isso, se muda o ordenamento jurídico, prevalecem os direitos do antigo sistema. Por exemplo, nós podemos dizer que os donos de escravos, os donos de escravos tinham direito adquirido sobre os seus escravos, porque era baseado na lei. Né? Com a Lei Áurea
de 13 de maio de 1888, acabou, né? Então, tem direito adquirido sobre os outros, pode ser considerado. Então, é um tema muito debatido, sabe? Assim, eu defendo que nós, né, os direitos adquiridos dentro da razoabilidade, direitos de trabalhadores, direitos, né, relacionados com a dignidade humana, com a sobrevivência digna da pessoa, da família. Eu defendo não como privilégios, né, que muitas vezes são usados como privilégios. Não é o caso da defesa que nós estamos fazendo hoje dos direitos adquiridos com relação à previdência social. E a Elizabeth coloca muito bem, né? Todos os direitos fechadinhos. Né? Aí entra outra discussão também, Elizabeth, que é um tema que é a questão de expectativa de direito. E nós sabemos que o direito tem uma margem de uma flexibilidade, né? A interpretação, né? A decisão de juízes, de tribunais. Né? Claro que o juiz, ao julgar, além de ter a lei como referência, ele traz também a sua visão de mundo, as suas concepções, os seus valores. Né? Assim, uns são mais voltados para o social, a questão da justiça social, do interesse público, outros são mais individualistas. Quer dizer, a ideologia também perpassa. Por isso que eu insisto nisso, a importância de um debate mais amplo. Por isso que eu dei o exemplo aqui que marcou muito da Áustria, de fazer uma reforma previdenciária de mais de 20 anos, exatamente para acertar essas situações de direito adquirido, de expectativa de direito, compor essas situações conflitivas. Né? Assim, na mesma linha, né, o professor Cício, da Engenharia, faz referência ao pessoal que ingressou após 31 de dezembro de 2003, né, a questão do encontro de contas, etc. E aqui ele faz referência também, professor, isso é uma questão que eu acho importante, né? Que é a insegurança jurídica, né? As pessoas começam a aposentar por temor. Ninguém tem segurança. Né? Exatamente por causa disso também. Porque não é discutido, a coisa não é debatida, é feita a toque de caixa. Né? Assim, é uma coisa tão imprevisível, gente. Estava sendo votado lá do dia na Câmara dos Deputados anteontem. As emendas, por isso que eu não sei, mas vai ficar. Estava sendo discutido algumas emendas, como teve aquele estresse lá com o pessoal os trabalhadores de penitenciária, né, que entraram lá e tal, suspendeu a votação. Vai voltar na próxima semana. Para vocês terem uma ideia da insegurança que gera isso, a maneira como está sendo votado. Né, assim, então, né, fica essa questão de por via das dúvidas, eu aposento. E, às vezes, o país perde a contribuição de bons profissionais no magistério, nas universidades, em áreas de pesquisa, de desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, etc. Né? Então, volta essa questão do... Porque não há uma certeza, ninguém tem. Eu falo, ninguém tem... Assim, ainda mais no momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, que é uma incerteza jurídica muito grande. Quer dizer, os tribunais, nós estamos vendo isso, há uma insegurança. Você tem contradições dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Decisões que batem uma com a outra, às vezes. Você tem incerteza entre tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de... Isso, até certo ponto, é razoável, reflete mesmo a interpretação da lei e tal. Né? Assim, mas, a partir de um momento, reflete também o desacerto do país. Né? Assim, tá todo mundo um pouco desconectado e decidindo segundo a sua cabeça, os seus critérios, e, muitas vezes, segundo as suas conveniências. Né? Essa questão também que o professor Valber coloca, né? A mesma coisa, a previdência é deficitária, tem que abrir. Né? Concretamente, hoje, ela é deficitária, pelas contas. Agora, vem uma discussão. A previdência pode ser deficitária? Pode, ué. O país pode assumir ter uma previdência deficitária e transferir recursos para lá. Não está dado que a previdência tem que ser certinha, não, que as contas têm que bater, não. Ué. Por quê? Quando o país decide pagar, por exemplo, benefícios sociais, políticas públicas da assistência social, quando o país decide pagar aposentadorias rurais ou benefícios de prestação continuada, que são benefícios não contributivos, o país está assumindo pagar uma dívida social. Da mesma forma com o Bolsa Família, com políticas voltadas para a promoção dos mais pobres. Quando nós assumimos a Prefeitura de Belo Horizonte, nós descobrimos que 300 imóveis em Belo Horizonte pagavam imposto acima, chamado imposto em prédio de luxo, 300.
Imediatamente nós passamos a mais de 5 mil. E a cidade aceitou. Razoavelmente. Não teve as pessoas... E nós lançamos uma campanha em Belo Horizonte. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Recebe. Para que seus filhos, seus netos venham, através de boas políticas públicas, pagarem no futuro. Então, pode ser, o país pode assumir não tem um retorno imediato. Quando você fala de saúde, de educação, de políticas públicas, você não fala de um retorno imediato, não é? Sabe assim, não é necessário que a Previdência tenha... Essa é a primeira discussão a ser feita. Né? Aí teria que ver Agora, os que falam que ela é deficitária, que ela não é deficitária, está relacionado primeiro com as dívidas. Tem muita gente poderosa que deve a Previdência. Sabe? Assim, essa é uma discussão. Segundo, pessoas que deveriam pagar e não pagam. E tem uma discussão também fundamental no Brasil, né, gente? Que é a questão tributária. Quem vai pagar as contas? As pessoas falam que o imposto no Brasil é muito alto. É inaceitável, não sei o que, é 36%, não sei o que e tal. Vou ser sincero, gente. Quem paga imposto no Brasil é a classe média assalariada, que tem seu desconto na fonte. Esse é indiscutível. E depois os pobres, em geral, que pagam imposto regressivo. Pagam imposto até sobre comida. Quer dizer, os ricos não pagam imposto no Brasil. O capital financeiro, o capital rentista, não paga. Então, é hora de discutir um pouco isso. Se nós queremos um país socialmente justo, educação, saúde, previdência social, vinculada com a seguridade social, que o Elias lembrou muito bem aqui, saneamento, tudo isso custa dinheiro. Então, o país tem que fazer um pacto. E na minha avaliação, por isso que eu falei aqui, de 3 reformas que eu acho que o Brasil tem que fazer para normatizar o capitalismo no Brasil, que é a reforma agrária, a reforma urbana. É inaceitável no século XXI que a especulação imobiliária prevaleça sobre o direito de moradia, ou que a especulação imobiliária rural prevaleça sobre o trabalho de agricultores familiares, a produção de alimentos saudáveis, etc. Então, essa é a discussão que eu colocaria assim, mais ampla. Né? E fechando, então, por último, a questão da Ângela, quer fazer não tinha de vista aí não, viu, Ângela? Você me desculpe, assim, eu vou no oculista hoje. Eu estou com um problema na vista, espero que não seja nada grave, não, mas estou tendo um pouco de dificuldade de ver. Assim, a Ângela é uma pessoa muito querida, viu, gente? Assim, eu conheço há muitos anos e depois eu tive, como eu disse aqui, quero prestar mais ou menos. Ela esteve conosco lá na experiência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na área de comunicação, quando nós estreitamos mais os nossos vínculos de afeto e de apreço. É sempre muito bom vê-la e ouvi-la, viu, Ângela? Eleição 2018, gente. Ora, Ângela, a avaliação que eu faço, isso é discutido lá meia voz. A leitura que eu faço é que nós tivemos um golpe no Brasil. E esse golpe está em andamento. É assustador como que um governo que tem 5% de aprovação positiva, né? Um presidente da República que não pode andar pelo país, que não pode aparecer em público, estão comandando a agenda que estão fazendo no Congresso. Quem está por trás disso? Sabe assim... Se for interesse do grande capital internacional, né, e eu acho que tem países por trás disso também, vamos ser claro, né, se for interesse desses poderosos, inclusive interesses de potências internacionais, não ter eleição, eu acho que o único caminho para a gente garantir que tem eleição é o povo brasileiro presente nas ruas, né, é a resistência do povo. Que eu espero, como eu disse e reitero, espero que seja uma resistência pacífica, democrática, mas tem que ser vigorosa. Nós temos que começar a virar agentes políticos, gente. Assim, há um processo em andamento no Brasil. A leitura que eu faço, Ângela, é que é um golpe em andamento. Eles estão fazendo isso. Se for necessário para eles fazer essa agenda deles, perversa, antipopular, antinacional, se for necessário eles mudarem a eleição de 2018, eles vão tentar mudar. E só não farão isso se houver uma reação, uma resistência do povo brasileiro, popular, democrática e tudo. Sabe? E na mesma linha, eu coloco também a minha preocupação com a questão dessa... Eu não tive conhecimento. Vou correr atrás hoje ainda. Eu viajei ontem para cá, esses dias em Brasília foram muito tensos lá na... Então eu vou olhar isso, sabe? Mas eu acho muito preocupante. Hoje nós sabemos que a participação dos Estados Unidos no golpe de 1964. Hoje está público isso. Eles colocaram a frota aqui muito próxima, né?
Eu cada dia estou mais convencido que, muito breve, os historiadores vão mostrar também a participação deles nesse golpe que nós estamos tendo hoje. Sabe assim? E a minha expectativa é que as Forças Armadas brasileiras comecem efetivamente a ter um papel de defesa da soberania nacional, né? E quem conhece um pouquinho sabe o interesse que eles têm na Amazônia, pela questão do... Né, um dos problemas delicados que a humanidade vai enfrentar, além da biodiversidade, tudo, problema previsível, até os leigos como nós sabemos disso, é a questão da água. A água é um bem escasso hoje. O Brasil, com toda a falta de cuidado que nós temos, toda a falta de cuidado, a gente polui rio, a gente seca rio, a gente tem muito pouco carinho com as nossas águas, e de resto com a natureza, né? Com a mãe terra, com o ar que nós respiramos, com a biodiversidade, mas com todo o nosso descaso, nós somos ainda disparada a maior reserva hídrica do mundo. E isso não é uma coisa gratuita, não. Então foi muito bom você ter colocado essa questão aqui também para a nossa reflexão. E eu agradeço a colocação de vocês e continuo à disposição. Se alguém quiser continuar conversando, eu vejo aqui hoje com disponibilidade para ficar a manhã toda aqui. Se alguém mais quiser colocar aí, professor. Elias, deixa eu fazer uma colocação antes de você. Eu tenho uma pergunta que surgiu ao longo aqui do processo, que, em parte, eu acho que o Patrus já respondeu, mas eu queria deixar registrada. Por que a pressa em fazer? Qual que é a urgência em fazer uma mudança que, no mundo inteiro, ela é feita de forma discutida, né? O que está por trás disso? Na verdade, nós estamos num local um local de pensamento. O grupo de pessoas que fica dentro de uma universidade tem por função pensar o que está por trás disso tudo? Ou é só uma oportunidade de um setor da sociedade de se empoderar e se sobrepor a outro? Será que é tão simples assim ou tem mais coisas? Olha, gente, a minha formação é cristã. Os meus mestres, todas as minhas referências, é da tradição cristã, e particularmente na tradição cristã católica, na linha ecumênica, sabe? Eu me formei nessa turma aí, Jacques Maritain, Alceu Moroso Lima, Papa João XXIII. Sabe? Então, eu estou dizendo, então a minha formação, e dentro dessa formação cristã, é de uma busca, assim, digamos, de compreensão do outro lado, de tentar ver assim, o que há de positivo, uma linha mais conciliatória, aquela ideia da política da arte, a política como sendo a arte do bem comum, né? A tradição cristã, por exemplo, tem muita dificuldade em dialogar, por exemplo, com Maquiavel, ou mesmo com Thomas Hobbes, né? A leitura mais real assim, da condição humana, né? O lado menos luminoso da condição humana. Então, eu estou brincando, ultimamente, eu tenho falado isso, uma brincadeira séria, que o que Marx, o que a Rosa Luxemburgo, porque eu tenho um grande carinho assim, pela história dela, enfim, o que os marxistas não conseguiram, os golpistas no Brasil conseguiram. Eu estou tendo lições explícitas de marxismo. Então, no que se refere à questão econômica, no que se refere à questão do acúmulo de capital, no que se refere à questão da mais-valia, da exploração do trabalho, né? No que se refere a esses temas relacionados diretamente com o dinheiro, a análise objetiva da realidade, feita pelo Marx e pelos seus melhores seguidores, eu estou me convencendo da validade dela, aos 65 anos de idade. Isso de um ano para cá, porque eu nunca tive tantas lições assim, tão expressas. Sabe, professor? Então, é isso, é uma questão de acúmulo de capital, é interesse do capital. Sabe, assim, interesse Por isso que eu falo, por trás desse golpe estão os interesses do grande capital, né? O capital financeiro, bancos, as grandes multinacionais. Sabe? A leitura que eu estou fazendo é isso, é uma coisa muito perversa, né? Eles criam a crise, eles formam a crise. Eles forçam a crise. Ao forjar a crise, eles têm condição de mandar embora, geram o desemprego. Ao gerar o desemprego, eles têm condições de fazer as mudanças trabalhistas que eles estão fazendo. De repente, ter um emprego é um privilégio. Aí a pessoa, para ter um emprego, faz qualquer coisa, abre mão de direitos, etc. Então, nesse contexto em que as pessoas de 13 milhões de desempregados, e não é só no Brasil, não,
Essa onda direitista é no mundo inteiro, na América Latina, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na França, né? É uma lógica perversa e ela costuma ter uma dinâmica internacional. Eles criam essa crise, depois eles impõem as condições, né? É uma lógica para ampliar a margem do acúmulo de capital. O capital precisa ganhar mais. Precisa pôr um ponto final nesse negócio de trabalhador ganhar bem, benefício social, Bolsa Família, BPC, benefício previdenciário. Não, tem que dar um ajuste nisso aí para sobrar mais dinheiro para aqueles que se consideram os donos dele, né, as referências deles. Esse é um ponto. O outro ponto, que eu considero também muito grave, assim, e que a Ângela mencionou também aqui, e tal, essa questão da soberania. Eu fico me perguntando, será que interessa, né, às grandes potências, né, os Estados Unidos, mesmo a China, mesmo os países europeus, interessa a emergência de um país como o Brasil? O Brasil se afirmar, como nós queremos, como uma nação soberana, dona da sua história, titular do seu nariz, do seu destino, altera completamente o sistema de poder no mundo, gente. Mais de 200 milhões de habitantes, um país continental como o Brasil, a nossa presença forte aqui na América do Sul, na América Latina, as relações que nós temos. Um dos fatores que eu acho que incomodou profundamente foi a nossa política externa, que foi um grande acerto. A questão dos BRICS, a relação com a integração da América Latina, a relação com os nossos países irmãos, né? Tão irmãos com os países da África. Então, eu acho que tem interesses poderosos por trás disso. E o capital, e esses interesses imperialistas, para recuperar aqui uma linguagem mais antiga, eles têm muita pressa. Tá? Eu acho que é uma pressa mesmo, então, em desconstituir o projeto nacional e uma pressa de aumentar as margens de ganho do capital, tirando direitos trabalhistas e previdenciários da brava gente brasileira. É por aí que eu estou vendo. E acho que tem grandes órgãos de imprensa aí rigorosamente a serviço disso. Fazer um trabalho permanente. O Elias. Eu me inscrevi para expressar uma fraterna divergência em relação ao admirável Patrus. Patrus, eu considero que você é a marca da afetividade a favor da política com P maiúsculo, né? Eu te acompanho desde o período do DAJ, quando você era estagiário no DAJ e foi atender um problema favelado em Nova Lima por solicitação nossa e tal, minha e da Sônia. Depois eu tive a oportunidade de te ver como advogado trabalhista no Sindicato Professor e aqui em relação às nossas questões. Depois eu tenho que fazer um depoimento aqui. A campanha política mais fácil que eu já fiz na minha vida foi a sua campanha para o Senado. Eu consegui uns 2.000 votos aqui na universidade, numa tarde e numa manhã. Todo mundo estava sem candidato para o Senado, entendeu, né? A hora que falava que era Patrus, aí não importava. Os caras eram do PCdoB, do PT, do MR8, de quem quer que seja, todo mundo era unanimidade em favor do Patrus. Depois te acompanhei como relator da lei orgânica de Belo Horizonte, onde você introduziu aquele mínimo para a educação, corrigindo, você lembra a emenda que nós fizemos, que foi corrigindo com a inflação, né? Porque manipulava-se o percentual da educação com a inflação. Depois eu tive chance de levar um susto no Océano Luiz Dulce, na convenção lá da Faculdade de Medicina, que o Célio foi convidado para ser o co-prefeito, e, entre as 300 pessoas, eu era a única que era contra o Célio sair da Câmara, porque eu tinha coordenado a campanha dele para deputado federal. Vocês quase me estrangularam depois, mas deu tudo certo, no fim, né? Então, eu te acompanho como ministro. Eu tive com você lá no Fórum Social Mundial, e tem uma coisa que você falou que eu não esqueci até hoje, você talvez já tenha esquecido. Eles perguntaram para o Patrus se não estava muito errado esse negócio de assistencialismo, as políticas sociais, né? Se isso não era um retrocesso. Tal. E o Patrus teve o brilho de falar na mesa, lá numa tenda daquelas do Fórum Social Mundial, o seguinte:
Olha, nós queremos, na verdade, poder gerar oportunidade para que essas pessoas trabalhem, né? Dentro da linha do provérbio chinês, que é mais importante ensinar o cara a pescar do que dar peixe nele por um dia. Entretanto, aí você falou, o seu entretanto é que foi brilhante. Entretanto, enquanto o cara aprende a pescar, ele tem que comer, portanto, eu tenho que dar peixe para ele, né? Foi a melhor defesa que eu vi dos programas sociais que estavam em curso naquela época. E voltando, então, à questão da fraterna divergência, é que a Previdência, você só pode dizer que ela é deficitária segundo a ótica do conceito de seguro. A partir da Constituição de 88, se a gente trabalha com o conceito de seguridade social, não há possibilidade de você trabalhar com a hipótese de déficit da Previdência. O que eles estão chamando de déficit da Previdência é o confronto entre receitas da contribuição sobre a folha versus pagamento de benefício. Não é o conceito que está na Constituição, que é uma cesta de receitas que compõe a Seguridade Social e, portanto, só se a Seguridade Social fosse deficiente que eu poderia falar em eventual déficit da Previdência. Mas a Seguridade Social não só não é deficiente, eu vou sugerir que, enfaticamente, vocês recorram ao material produzido pela ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais Previdenciários, que prova que a Seguridade Social é superavitária em mais de 500 bilhões de reais. E por que ela é superavitária em mais de 500 bilhões de reais? Porque é o dinheiro que foi retirado pelas sucessivas edições da DRU, da desvinculação das receitas da União. E não foi de graça que eu pedi que você cotejasse, com toda a sua competência no seu círculo de coisas, a formação das reservas cambiais brasileiras. As reservas cambiais brasileiras, elas convergem com os recursos que foram retirados da Seguridade Social através da DRU. Então, esse é o cerne da questão do ponto de vista da discussão econômica. Por isso que eu estou expressando a minha divergência de que não dá para admitir que a Previdência Social no Brasil é deficitária. Poderia acontecer algum desequilíbrio de receitas e tal, mas, no Brasil, a Previdência Social não é deficitária, porque você não pode falar em déficit da Previdência isolado do contexto da Seguridade, a não ser que você renuncie ao conceito de Seguridade e adote o conceito de seguro para o tipo de constatação. A segunda observação que eu queria fazer é que você está falando em reforma tributária. A reforma tributária já foi feita pela atual agenda, quando ela passou a DRU de 20% para 30%, quando ela criou a DRE, desvinculação das receitas do Estado, quando ela criou a DREM, desvinculação das receitas dos municípios. Na verdade, patrões, um outro enfoque, também dentro da linha da concepção de seguridade, é que a regressividade ou a progressividade da malha tributária, ela tem duas pontas, a ponta que arrecada e a ponta que destina. E, apesar da gente ter regressividade na arrecadação, os programas sociais dos quais você foi um dos capitães de areia têm uma alta progressividade na destinação. Então, o tributo não pode ser visto só sob a ótica da arrecadação dele, nem só sobre a ótica da destinação. Tem que ter a arrecadação e a destinação. Então, a reforma tributária foi feita porque eles estão mantendo a regressividade da arrecadação e eliminando a progressividade da destinação. Esse que é a crise brasileira, não são mais 13 milhões de desempregados, já são 14, e vão chegar a 18, provavelmente. Então, essas três reformas que você está propondo, elas são importantes, mas uma parte significativa delas já está em curso, naquilo que é mais essencial, destruição do conceito de seguridade, uma reforma tributária e o congelamento e engessamento das ações
públicas, os investimentos públicos durante 30 anos. Quer dizer, na verdade, se aconteceu o que a Ângela está levantando como hipótese, que é adiamento das eleições de 18, nós vamos ter um holocausto. Na verdade, vai ser um holocausto. Para você ter uma ideia, eu acho que você podia levar essa mensagem para dentro do Congresso. A ameaça da reforma da Previdência está causando uma crise profunda na saúde e na educação. Por quê? Aquela insegurança que você levantou nas suas respostas anteriores está levando a uma precipitação de aposentadorias. Então, nós temos hoje, na UFMG, centenas de professores que são remunerados pelo pé na cova. Pé na cova é a suspensão da contribuição previdenciária. Esses caras vão se aposentar e a reposição deles não vai ser feita. Então, nós vamos colapsar universidades. Não igualmente, vai ter departamento que vai colapsar mais do que outros, e vamos colapsar a saúde. Então, quer dizer, isso aí, só com a ameaça da reforma. Se ela se concretizar, então, é inevitável esse colapso. Eu acho que esses aspectos precisam de ser relevados. E eu não queria mais ter que estar argumentando contra a questão da admissão no nosso campo de déficit previdenciário. Porque, quando a gente assume a possibilidade do déficit, é porque eu estou assumindo, de novo, o conceito de seguro. Eu estou assumindo o conceito de capitalização. Eu estou rompendo com a solidariedade intergeracional que é que preside o nosso sistema previdenciário atual. Eu continuo te admirando profundamente. Um beijo e obrigado. Vou só dar um esclarecimento aqui, gente. Primeiro, com relação a Elias, nós concordamos sempre nas questões fundamentais, né? E pode ter alguma dúvida nas questões processuais, secundárias e tudo. Sabe assim, eu vou ficar atento, muito atento à sua ponderação de ser mais cuidadoso ao falar da questão do déficit previdenciário. Agora, a única ponto que eu queria deixar esclarecer, Elias, não sei se houve alguma... quando eu falo da reforma tributária, eu estou falando de uma outra reforma. Quer dizer, para mim, o que o governo golpista está fazendo não tem nada de reforma, nem a reforma previdenciária, nem a reforma trabalhista, nem a reforma tributária, porque a palavra reforma, para mim, tem um sentido positivo. Né? As reformas de base, 60, né, que estavam presentes até o golpe de 64. São das reformas que avançam o país, reforma agrária, função social da terra, reforma... E, quando eu falo da reforma tributária, estou pensando exatamente nisso, numa reforma tributária que penalize os mais ricos, que estabeleça os impostos sobre as grandes fortunas, sobre as propriedades rurais não tributadas, sobre o capital financeiro, o capital rentista, exatamente nessa linha. Quando eu falo de reforma tributária, o que o governo golpista está fazendo, para mim, é retrocesso. É o que eu chamo de operação desmonte. Tá? Mas eu vou ficar mais atento, então, na questão da... Toda vez que eu falar da questão previdenciária, eu vou lembrar de você e vou ter mais cuidado e vou me informar melhor. Obrigado. O professor João. João Martins, do Departamento de Engenharia de Minas. Direito adquirido da aposentadoria em 2011 e estou fazendo um projeto de ensino, então não estou tão preocupado com a aposentadoria. Só queria fazer uma pergunta ao grande Patrus Ananias, é o seguinte: a gente tem sonhos e a humanidade, né, caminhou. Há sempre algumas referências. A gente sempre aprende, ou porque é obrigado, tendo que inovar, e para isso dispõe a morrer, copia alguém e copia e melhora, quer dizer, combina isso. Em 1993, eu estive no Japão coordenando 50 altos executivos brasileiros para aprender sobre o modelo japonês. E, dentro da sabedoria do projeto,
foram mandados, em outras ocasiões, inclusive pessoas do PT, como possíveis pessoas que iriam assumir o poder e que deveriam, talvez, se contaminar com o conceito de eficiência. E eu fui, nessa ocasião, com Luiz Gushiken e Paulo Paixão, que era do DIEESE. Luiz Gushiken era deputado federal. Então, após a gente analisar, durante 15 dias, o Japão, Luiz Gushiken disse o seguinte: esse é o comunismo que eu queria. Aliás, nunca sonhei tanto, porque o Japão tinha conseguido prosperidade com distribuição. Mas o Japão faz isso no plano mundial, global, onde ele pode competir. Quer dizer, eles absorveram a filosofia samurai, quer dizer, sacou a espada, não volta sem sangue. Então, continuaram a guerra no plano comercial, com a humildade de aprender com o vencedor. Mas eu percebi que os japoneses tinham como sonho o padrão francês de existência, principalmente o lado rural francês. Eles achavam que eram obrigados a viver no Japão com bugigangas eletrônicas, mas que a riqueza estava na França, no Brasil, porque tinha muito alimento. E eu também sempre procurei avaliar mais Japão, Alemanha. O meu filho está lá investigando a Alemanha para mim, tem 8 anos. Ele fez o ITA e hoje trabalha na Airbus. Então, ele é meu investigador associado. Eu vou lá agora todo ano. E vejo que os alemães, que são tidos como uma das economias mais sólidas da Europa, o pessoal lá é sério, a carga horária é diminuída, mas trabalha firme, não tem conversa fiada. E eles estão passando aperto também, porque eles dependem da concorrência mundial. E eles acham que a China vai vencer. E tem até o direito, porque são bilhões querendo comer. E se a China e a Índia atingir o padrão da Alemanha e dos Estados Unidos, o planeta Terra acabou. A Alemanha, por sua vez, pelo que eu percebi, pelo que meu filho percebeu, tem como sonho, não os Estados Unidos, que eles acham que são malucos, mas os países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, etc. Então, eu queria só agora a pergunta. Na sua opinião, quais países, 2 ou 3, se você tiver, atingiram o padrão que o senhor entende como sendo próximo da dignidade em prosperidade e distribuição de renda, para a gente observar e aprender com eles? É isso. Quais as referências que o senhor teria? 2 ou 3 países, no mínimo. Eu pesquiso com base em referência. Tá? Noruega, Dinamarca e Finlândia. Exatamente, Elias. Ô, gente, eu vou ter que responder ao professor João, nós vamos ter que encerrar, porque eu estou lembrando, eu tenho um compromisso, exatamente meu exame de vista, para ver se a gente não... Às 13h45, eu tinha esquecido esse compromisso, mas o Elias respondeu, professor João, assim, é claro que são situações diferentes e tudo, mas eu considero que os países nórdicos, pelo que eu sei deles, a Suécia, em primeiro lugar, a Dinamarca, a Noruega, especialmente os 3, mas podemos acrescentar também a Finlândia. Tem um outro paísinho perdido lá no norte, a Islândia, né? Mas é miudinho, tem 250 mil habitantes. Eu penso que esses países alcançaram o estágio civilizatório mais avançado, pelo que a gente sabe deles. Sabe, assim, em termos de seguridade social, conciliar direitos fundamentais, né, os direitos individuais com direitos sociais, econômicos e culturais. É claro que é uma realidade muito diferente. O Brasil é um país com 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, mas a minha referência é lá. Eu só para terminar, você citou o Gushiken, mas o Lula me disse uma vez que eles saíram acho que foi o Genuíno que estava com ele, alguém que falou, fez um comentário, que eles saíram acho que foi de Cuba, ou da Nicarágua, logo depois da vitória da Revolução Sandinista, e foram para a Suécia. Aí alguém comentou, se não me falha a memória, pelo relato dele, foi o Genuíno que teria dito, o socialismo verdadeiro está aqui, né? Assim, eu acho que me interessa muito assim, essa... Eu fiquei muito bem impressionado também quando eu estive na Áustria.
é o que eu chamo de países que domesticaram, normatizaram, disciplinaram o capitalismo. Sabe, o capitalismo tem regras. Quer dizer, junto com o direito de propriedade, com a livre iniciativa, com a economia de mercado, você tem limites relacionados com o bem comum, com o projeto nacional, com o interesse público, com o interesse do país, etc. Eu tenho uma grande simpatia pelas ideias, como falei aqui, pelos projetos relacionados com o socialismo, na perspectiva de uma superação maior do capitalismo. Onde está a minha interrogação ainda não equacionada é na questão da produção. Porque para nós distribuirmos, nós temos que produzir. E a propriedade estatal, pura e simplesmente, não foi uma experiência positiva, não, né? Pelo que nós vivemos na União Soviética, do leste europeu. A própria China está fazendo agora muitas concessões, algumas até excessivas, a meu ver. Então, e formas alternativas de produção com as quais eu me identifico, a economia solidária, o cooperativismo, né, não alcançaram ainda uma capacidade de produzir. Você tem que produzir bens e serviços básicos, não tem jeito. Eu nunca vou me esquecer que a crise no Chile, eles começaram a depor o Allende, desapareceram com alguns bens básicos do mercado. Desapareceram, por exemplo, com um bico de criança, não esqueço disso. Desapareceram com os bicos. Aí, uma choradeira generalizada no país, noite adentro, com as crianças sem... Então, assim, a perversidade também do sistema é cruel, né, do pessoal do... Então, concluindo, feito isso, agora eu quero voltar um pouco para o Brasil. Eu quero concluir essa nossa conversa, então, um tema que vem me mobilizando muito. Como nós podemos pensar um projeto para o Brasil? Eu tenho trabalhado a questão do desenvolvimento regional, a questão territorial, sem perdermos de vista a dimensão nacional, sem perdermos de vista o projeto nacional, o Brasil como um todo. O nosso país é um país continental e com muitas diversidades regionais e culturais. Eu fico me perguntando se o caminho não é nós, ao invés de estar sempre pensando em trazer dinheiro de lá para cá, claro, vamos abrir o país, não vamos fechar o país também não, que venham os bons capitais aí razoáveis, né, trazendo desenvolvimento tecnológico, científico, novas possibilidades, mas é um desenvolvimento mais endógeno, sabe, assim, estimular o desenvolvimento das diferentes micro, meso e macro regiões brasileiras a partir das suas vocações, das suas potencialidades, dos seus recursos naturais e humanos, aí estimular, né, também fortemente nesses territórios a questão do cooperativismo, a questão da micro, pequenos e médios empreendedores com uma nova mentalidade social e ambiental, a questão da economia solidária. Eu voltei, há poucos dias, fiz referência a isso, o desenvolvimento regional, e lembrei um livro, já que você mencionou o Japão, lembrei um livro que eu li na minha juventude, Japão, o capital se faz em casa, do saudoso Barbosa Lima Sobrinho. Como eu mencionei isso numa conferência, num debate que eu fiz, eu já recebi 2 livros de presentes. 2 pessoas recuperaram em sebos o livro do Barbosa Lima Sobrinho e me mandaram. Eu estou agora fazendo a releitura dele. Tem muito a ver nessa linha, tem muito a ver com isso. Quer dizer, o país tem que voltar para si mesmo e falar, como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos cuidar do povo brasileiro? E não ter isso que eles estão fazendo hoje, que eu acho lamentável, que é submeter o povo brasileiro à vinda de dinheiro de fora para cá. Quer dizer, colocar o país a serviço desses capitais externos e não pensar o país a partir de uma produção. Você pega a Suécia, por exemplo. As grandes empresas suecas são suecas mesmo. São deles lá, inclusive avião. Nós compramos deles. Avião. Então, é por aí que eu tenho pensado, né? Ô, gente, eu vou agradecer muito a vocês essa conversa. Isso me faz um bem enorme. Vocês não sabem o bem que faz o meu coração. Poder falar um pouquinho, ouvir também, recuperar um pouco a atividade que eu exerci com mais prazer na minha vida e que agora está virando, pelo menos por enquanto, um território de saudade, que é o aprendizado em sala de aula. Lembrando, para encerrar, o Guimarães Rosa, né? Quando eu falo da questão da aula, não é nenhuma arrogância de quem ensina, não. Eu aprendi com o Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, que mestre não é quem ensina, mas quem, de repente, aprende. E é em conversas como essa aqui
que a gente aprende muito. Muito obrigado a vocês. Eu vou agradecer ao professor Patrus pela gentileza que ele teve em abrir um espaço na agenda e trazer a visão dele e de um grupo de pessoas que atuam com ele para que nós pudéssemos refletir sobre isso. É sempre um prazer estar com pessoas como o Patrus e com vocês que vieram aqui hoje, né, e permitindo que a gente avance na reflexão sobre o problema das reformas. Nós temos aí um caminho longo pela frente, não é? E nós não podemos perder de vista que, acima de tudo, existe um país que está sendo construído, que nós fazemos parte dele, não é? E nós temos uma responsabilidade enorme com o nosso povo, né? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. E, Patrus, mais uma vez, muito obrigado.